Olá, bem-vindos aqui de volta ao nosso mini curso do Cibima de teologia, né? Mini curso de teologia, e onde estamos estudando cristologia, vendo textos cruciais da cristologia bíblica. Então estamos em nossa penúltima aula hoje, a quarta aula, e nós vimos na última aula sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E agora vamos dar continuidade. O que aconteceu após a ressurreição? Aliás, lembrando que nós estamos vendo a obra de Cristo dentro da cristologia, os textos que estamos enfocando agora têm a ver com a obra do Senhor. Vimos textos relativos às naturezas dele, divina e humana, e agora estamos vendo textos cruciais relativos à obra dele. Vimos a obra de humilhação, encarnação e morte, e agora estamos na parte da exaltação do Senhor, que começou com a ressurreição, como vimos na aula passada, e vamos dar continuidade aos passos que sucederam à ressurreição do Senhor. Bom, o que aconteceu quando o Senhor Jesus ressuscitou? Ele passou 40 dias aparecendo aqui, aparecendo para os seus discípulos, ensinando muitas coisas. A Bíblia até diz que foi relativas ao reino de Deus, e tendo comunhão com eles ali, em algumas ocasiões até comeu com eles durante esses 40 dias, mas ele não ficou o tempo todo, ele vinha e desaparecia, é assim que nós entendemos. Não sabemos quanto tempo duraram esses encontros, mas foi no decorrer de 40 dias. E então chegou o momento dele voltar definitivamente ao céu, quer dizer, definitivamente até voltar de novo, né, na sua segunda vinda, que ainda é futuro. Ou seja, ele voltou ao céu onde ele está hoje. E esse passo da exaltação de Cristo é chamado da ascensão de Cristo. Quando ele subiu, ele ascendeu, subiu aos céus. Bom, o texto básico que fala da ascensão de Cristo está em Atos, capítulo 1, e vamos ver alguns versículos lá. Vamos para Atos 1. Escrevi o primeiro livro, ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Está aí a ascensão dele. Versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, como comentei. E aí o texto prossegue. Olha o versículo 9 a 11. Ditas estas palavras, as palavras finais do Senhor para os discípulos ali, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Pronto. Esse é o texto básico da ascensão do Senhor Jesus. É um dos passos da exaltação dele, ressurreição e ascensão. E então o que foi que aconteceu quando ele subiu ao céu? É o terceiro passo da exaltação dele. Ele foi entronizado à destra do Pai, à direita do Pai, de Deus Pai. Então a gente chama isso de entronização de Cristo. Não confundam isso com o reino de Cristo, o reino milenar. Quando ele voltar, ele vai reinar aqui na terra. Não é esse reino que ele está exercendo no céu agora, não. Ele foi entronizado, a Bíblia diz que ele está sentado à direita do Pai, sentou-se no seu trono, sim, mas reinando de uma forma diferente da que ele vai reinar quando voltar aqui, que vai ser outro passo da sua exaltação, tá bom? Mas essa entronização quer dizer que ele sentou-se à direita do Pai, onde tem toda a autoridade. Hebreus 1 e 3 fala disso, vamos lá? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ou seja, Cristo é o resplendor da glória, a expressão exata do ser do Deus Pai. Continuando. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. O autor prossegue aqui. Mas o que nos interessa para o que estamos comentando aqui fala um pouco da natureza de Cristo, ou seja, ele reflete perfeitamente o Pai, Deus Pai, inclusive ele tem a glória do Pai, né? E olha o atributo de Cristo aqui, deve ter percebido. Lembra que a gente falou das naturezas de Cristo? A gente falou da divindade, que fala e um dos
uma das provas da divindade dele, além de vários textos bíblicos diretamente, são alguns atributos que ele tem. E aqui ele diz atributos e obras. E uma delas diz que ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Colossenses diz que nele tudo subsiste. Colossenses 1, e deixa eu ver o versículo exato, diz assim, Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Falando aqui que é a eternidade de Cristo, em Colossenses no caso, Paulo escrevendo, né? E tudo subsiste nele, ele mantém todas as coisas funcionando. Então isso é uma obra que ele realiza hoje mesmo. Então todas as coisas existem no mundo por causa dele. Ele está sustentando tudo com a palavra do seu poder. É muito poder, nós não podemos imaginar isso. Mas, seja como for, vamos voltar então para Hebreus, abrir um pequeno parênteses aqui falando de Colossenses, que diz basicamente, que lança mais luz sobre isso que Cristo exerce hoje. Mas como nós vimos aqui, ele sustenta tudo e diz que antes dele subir ao céu, para estar à direita do Pai, antes disso ele fez o quê? Olha, Hebreus 1:3, depois de ter feito a purificação dos pecados, a sua obra salvífica na cruz, ele morreu para nos purificar dos pecados. Então aqui o autor de Hebreus está dizendo bem claro, ele morreu, ou seja, para purificar os pecados, ele subiu à altura, no caso, e foi... ele sustenta todas as coisas e assentou-se à direita da majestade nas alturas, assentou-se à direita do Pai. Então, esse é um texto clássico, Hebreus 1:3, que fala da entronização do Senhor Jesus. E, como vimos aqui, é interessante que é um texto tão rico cristologicamente, fala da natureza dele, fala de uma obra dele, fala de todas essas coisas, mas ele diz também, fala da glória que ele tem do Pai, da própria essência dele, a gente diria ontologicamente, a própria essência, a existência dele, o ser dele reflete a glória de Deus. Vimos, estou só repetindo aqui a nível de ênfase, o que ele faz, o que ele está fazendo agora à direita do Pai. Mas o que mais ele faz, além de estar sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder? Tem outras ações que a Bíblia deixa bem claro que ele exerce hoje mesmo. Vamos ver alguma delas. Olha, o primeiro que nós vamos ver foi um momento muito especial do Senhor Jesus com seus discípulos. Foi na última noite que o Senhor esteve com eles antes de morrer, antes de ser traído, né? E houve um longo discurso de despedida, muito belo, que só é registrado num livro da Bíblia, num Evangelho, que é o Evangelho de João, que registra com detalhes esse belíssimo discurso do Senhor com seus apóstolos ali, um pouco antes dele ser preso e começou o sofrimento dele. Bom, esse texto está em João capítulo 13, começa a falar disso, vai até o 16, a 17 a oração sacerdotal, mas o discurso em si vai do 14 até o 16. E olha o que diz João 16:7. Olha só que interessante. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. De que ele está falando aqui? De quem que ele está falando aqui? Do Consolador. Quem é o Consolador? Consolador, a palavra grega é parácletos, a ideia de alguém chamado para estar ao lado, alguém que fica ao nosso lado para prestar um auxílio, ou para nos auxiliar, ajudar, auxiliar de alguma forma. E a linguagem, a Bíblia atualizada, que é a versão que eu estou usando, traduz por Consolador. Tudo bem, faz parte do trabalho dele, mas eu diria que o trabalho do Espírito Santo, que está sendo prometido aqui, vai além de consolar. Ele guia, consola, ele faz muitas coisas em nós. Ele é um verdadeiro auxiliador, um verdadeiro ajudador. Inclusive, essa mesma palavra João também usa, não só no seu Evangelho, mas na sua epístola. Em 1 João 2:12, ele disse que Cristo é o nosso paráclito, o nosso advogado. Mas seja como for, vamos voltar para cá. O que ele está dizendo é que ele iria embora, iria partir, porque ele iria morrer, mas não ia deixar os seus discípulos sozinhos, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. Eu estou praticamente citando João 14, versículo 16 e até 18. Enfim, dentro do mesmo discurso, ele diz, eu vou enviar o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Auxiliador, é o Parácletos, e o Espírito Santo é ele morando em nós, ele e o Pai morando em nós. Olha a trindade aí. Enfim,
O Senhor Jesus, depois que subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo para estar para sempre com os seus discípulos. E o Espírito Santo é ele próprio, são pessoas distintas, mas em essência é a Trindade. Então podemos dizer que Cristo mora em você, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo mora em você, Cristo mora em você, mora em mim, desde o momento que nós o aceitamos como Salvador. Então o papel que ele faz hoje, muito proeminente, é ele envia o Espírito Santo. Historicamente, houve um momento específico em que ele enviou o Espírito Santo pela primeira vez com essa função, com esse ministério de habitar nos crentes. Foi no dia de Pentecostes. O Espírito Santo já existia no Antigo Testamento? Claro que sim, porque ele é eterno, mas o ministério que ele exercia ali era diferente do ministério que ele exerce hoje. Então, o papel dele é de vir selar os crentes e habitar para sempre no crente e só morar no crente, ele não habita no que não é crente. Esse papel é exclusivo da era da igreja e começou historicamente no dia de Pentecostes, tá bom? Então, e é curioso que logo momentos após esse evento tão espetacular do Espírito Santo vindo pela primeira vez morar nos crentes e desceu de uma forma muito gloriosa, manifestando o seu poder de uma forma muito visível, com línguas de fogo, e houve sinais miraculosos no sentido de que as pessoas que eles falaram línguas naquela ocasião ali, naquele dia histórico tão marcante. Então, momentos após aquilo, Pedro fez uma pregação grande, uma longa pregação muito rica teologicamente, que é a primeira pregação da história da igreja que está registrada, né? Então, e nessa pregação, Pedro falou disso. Olha só, Atos 2, 32 e 33. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Pronto, ele está dizendo, foi Cristo que derramou o Espírito Santo, como vocês viram de uma forma, manifesta de uma forma tão evidente. E depois disso, o Senhor Jesus continua enviando o Espírito Santo para todas as pessoas que vieram a se converter desde esse momento aqui até hoje. Então, não da mesma forma, no sentido não com manifestações visíveis como foi a primeira vez aqui, né? No contexto de Atos houve manifestações visíveis em algumas ocasiões em que o Espírito Santo veio, especialmente quando ele veio habitar em grupos distintos. Aqui, judeus, pouco tempo depois, por um grupo de gentios, Atos capítulo 10 fala isso, ele veio novamente de uma forma que ficou evidente, não através de línguas de fogo, mas através de línguas que os que receberam o Espírito, Cornélio, centurião gentio e outros, então eles falaram línguas, evidenciando que o Espírito Santo também veio habitar nos gentios, não só nos judeus, como no dia de Pentecostes, mas algum tempo depois nos gentios. Então, naqueles dias da igreja primitiva, no comecinho da igreja, ele veio de uma forma bem visível, bem notória, cheio de manifestações sobrenaturais. Mas depois disso, não acontece mais isso. Então Cristo continua enviando o Espírito. Se alguém não recebeu o Espírito Santo, não pode nem ser crente, mas ele continua enviando, e não de uma forma física ou visível aos nossos sentidos físicos, mas de uma forma muito poderosa, igualmente poderosa. Então foi isso que aconteceu quando você se converteu, quando eu me converti, quando Cristo nos converteu, né? Então, Cristo continua mandando o Espírito Santo para morar no coração de cada pessoa que a ele se entrega. E a rigor, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração daquela pessoa que está ouvindo o Evangelho, até para que ela possa aceitar o Evangelho. Então, é interessante. Isso aqui pertence a outra doutrina, soteriologia, doutrina da salvação, não vamos falar nisso agora. Mas é difícil precisar o momento exato em que o Espírito começa a trabalhar no coração da pessoa. Sabemos que quando nós cremos, ele vem habitar em nós. Mas ao mesmo tempo, para nós crermos, ele precisa nos iluminar e nos atrair a Cristo. Então, é uma obra maravilhosa, é sublime, misteriosa porque nós não enxergamos, mas ele começa a trabalhar e a pessoa crê, ele habita. É maravilhoso isso, tá? Seja como for, hoje em dia, qualquer pessoa que realmente se entrega ao Senhor Jesus Cristo, ela recebe o Espírito Santo com tanto poder quanto os discípulos receberam aqui naqueles dias. Esse é um dos papéis do Senhor Jesus Cristo, é o que ele desempenha hoje, onde ele está agora mesmo vivo, à direita do Deus Pai, reinando nesse aspecto de reino, e ele envia o Espírito Santo. E o que mais que ele faz? Aliás, o que o Espírito Santo faz em nós? Tudo o que nós precisamos, em termos de orientação, discernimento, consolo, força para servir,
tudo que você precisa, que eu preciso, o Espírito Santo nos capacita para isso. E é Cristo fazendo isso através do Espírito. Alguns exemplos, olha Hebreus 4, 15 e 16, olha o que Cristo faz em nós hoje, o que ele desempenha hoje onde ele está. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Outra passagem, para Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Falando de Cristo aqui. Por isso também Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo intercede por nós hoje. Vitória na tentação, tudo mais que nós necessitamos, ele está conosco todo esse tempo. E não podemos concluir essa aula sem falar uma passagem importantíssima. Nossos textos são textos cruciais da cristologia bíblica. E um texto muito importante que fala do sacerdócio de Cristo, que ele exerce hoje mesmo, está no Antigo Testamento, ou seja, uma profecia messiânica descrevendo o que ele seria, o que ele desempenharia. Salmo 110 é um dos versículos messiânicos mais citados no Novo Testamento. Salmo 110, olha o que diz versículo 1 a 4. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E o versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nesse pequeno salmo, só 7 versículos, um salmo de Davi, ele diz: disse Deus Pai, Javé, disse Javé ao meu Senhor, que é Jesus Cristo: assenta-te à minha direita. Exatamente a entronização do nosso assunto. E o versículo 4 diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não vou entrar muito nesse assunto, porque não é o caso aqui agora, mas a ideia é que Cristo é um sacerdote superior ao sacerdócio levítico, ao sacerdócio conforme instituído através de Moisés. Ele é superior, ele já existia antes da lei ser dada a Moisés, não depende de linhagem sanguínea, de ser um levita, não, ele era de outra tribo, da tribo de Judá, foi um sacerdócio escolhido diretamente por Deus, não por linhagem física. Enfim, Cristo é um sacerdote eterno, como nós vimos aqui, e é algo que ele desempenha hoje. Pois bem, então concluímos aqui 2 passos da exaltação, que foi a ascensão de Cristo e a sua entronização, e na próxima e última aula vamos ver o último passo da sua exaltação, tá bom? Então até lá, se Deus quiser.